Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta quarta-feira para o nosso café no dia 25 de março de 2026. Bora para os destaques do nosso café. Venda bilionária da SAF do Vasco, 90% e não 70%. Quando será o aporte no futebol? Qual é o valor? CT, venda de jogadores, investimento na próxima janela e a preparação para o jogo com o Coritiba. Tem jogo na próxima quarta-feira. O time se representa hoje, então tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Peço a você o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta a tua expectativa com a venda da SAF, o que o Vasco pode projetar, o que você espera do Vasco para frente. Compartilha para geral e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Quero agradecer demais ontem o convite que eu recebi do canal do Romário, né? Romário TV. Estive lá comentando o showball, vitória brasileira na revanche contra os argentinos. E estarei hoje lá comentando a Copa do Nordeste. Serei o comentarista da Romário TV na Copa do Nordeste. Eu conto com a sua audiência às 7h30 da noite para Itabaiana e CRB. CRB do Estrela, ex-Vasco da Gama. Então vamos juntos nesse projeto também com a Romário TV. A Romário TV que tem cada entrevista fantástica. Bom, o time se representa hoje, depois de 2 dias de folga. Inicia os trabalhos sob o comando do Renato Gaúcho para o jogo com o Coritiba. Depois, na sequência, tem o clássico com o Botafogo. 2 jogos importantíssimos, Coritiba fora de casa e Botafogo em casa. Aliás, quero agradecer ontem, né, o Bruno Henrique do grupo Debates Vascaínos, me mandou uma mensagem e falou: Fabinho, o Michael foi expulso no Atletiba, que eu falei ontem no nosso café, que o Michael, o Coritiba do Michael tá jogando bem e tal, e eu não tinha visto realmente a partida, foi no mesmo horário do jogo do Vasco, e ele foi expulso, ou seja, não enfrenta o Vasco da Gama. Obrigado, Bruno Henrique, a galera toda que está atenta a esses detalhes aí, que nos ajuda a fazer o melhor conteúdo para você. Puma está com a seleção uruguaia, o Andrés com a seleção colombiana, mas o Andrés está suspenso, mesmo com a volta dele ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos e o Puma está na Europa. O Andrés não joga no próximo dia 1º, né? 1º de abril, na próxima quarta-feira. Aliás, um detalhezinho, gente, essa semana não consegui encaixar os horários para fazermos a nossa live de membros, então vamos fazer segunda que vem, às 9 da noite, ou 6 da tarde. Eu vou confirmar para vocês segunda-feira, mas provavelmente às 9 da noite. E na quarta-feira, sim, às 6 da tarde. Pode ser segunda e quarta às 6, na quarta, como um pré-jogo nosso, super especial. Bom, sem mais enrolação, 3 minutos de vídeo já rodando aí, vamos falar sobre a venda bilionária da SAF. A cada rodada de negociação, o Vasco vai avançando etapas para a venda bilionária para o bilionário Marcos Lamáquia. Marcos Lamáquia, que tem várias empresas, dentre elas o grupo Blue Star, que está sendo responsável pela compra de 90% do Vasco da Gama. Ué, Fábio, mas com a 777 a venda foi de 70%. Por que o Vasco aumentou para 90%? Bom, quem acompanha o nosso canal aqui há muito tempo vai relembrar a entrevista exclusiva que o então presidente Jorge Salgado deu para a gente, né, aqui no nosso canal, e ele falou, o Salgado, sobre dívidas ocultas. Isso gerou um bafafá no Vasco, uma correria. O próprio Salgado depois me ligou: pô, Fábio, o que foi que eu falei exatamente sobre a dívida oculta? Como é que foi a minha explicação? O Vasco internamente começou essa discussão: o que é essa dívida oculta e o que é? Nada mais, nada menos do que processos que estavam rolando ou que ainda iriam rolar, né, e que o Vasco fazia um provisionamento de 200 milhões de reais, se tivesse que pagar tudo, para poder custear. Bom,
O Vasco tinha vendido 70%, ficado com 30%, a lei obriga o clube a ficar com 10%, porque, segundo ele, expressão do Salgado, o Vasco ficou com um colchão de 20% para exatamente se tivesse que vender as ações para pagar as dívidas ocultas no valor de 200 milhões de reais. Essas dívidas, algumas vieram a público logo na sequência, e elas estão todas dentro da RJ. Então, assim, caberá ao investidor pagar a RJ, que já começou a ser paga neste primeiro trimestre, com o Vasco totalizando algo em torno de 30 milhões de reais, entre 20 e 30 milhões de reais nas dívidas nesse primeiro trimestre. A RJ, que é uma dívida totalmente equacionada, totalmente organizada com o seu planejamento, já consta esses processos dos 200 milhões de reais. Por isso, o Vasco já incluiu 20% da venda para o novo investidor, ou seja, 90-10, é o novo modelo que está sendo costurado. O Vasco já se livra desse problema. Dentro do 90-10 da nova matemática, e só um detalhe, e vale muito a pena explicar isso para vocês, porque há etapas a cumprir. Está num rito final, na segunda-feira, inclusive na sede da CBF, o presidente falou isso, que espera que o quanto antes consiga resolver até o final do ano. Não é algo simples, não é algo que nessa semana bate o martelo, porque existem ritos internos e alguns externos a serem cumpridos. Digamos que hoje, hipoteticamente, assinem os contratos, troquem todas as documentações, os escritórios estão todos de acordo, tudo como vai ser sacramentado, o investimento que vai ser feito no CT, o investimento anual no Vasta Gama, no futebol, enfim, tudo que tem que ser feito. Pagamento de dívida, perfeito. Aí vai passar no Conselho Deliberativo para dar transparência ao contrato, para dar ciência aos conselheiros. Vai ter uma AGE para que os sócios também possam votar, encaminhar essa aprovação. Então, assim, isso demanda tempo. O presidente Alain Belaciano da Assembleia Geral terá que convocar os sócios. Então, demanda tempo. Não é da noite para o dia. Mas a negociação avançou muito. Aliás, desde o início, ainda no ano passado, quem participou ou participa ficou muito bem impressionado com a velocidade com que os executivos do grupo do Marcos Lamáquia, esses executivos trataram a negociação. Comparativamente a outros investidores, até foi uma expressão utilizada para mim, em 4 meses de rodadas de negociações, de trocas de documentação, de informações, os executivos dos escritórios indicados pelo Marcos Lamáquia fizeram o trabalho que alguns investidores levaram quase um ano para se debruçar. Então, o Lamáquia, desde o início, é um investidor que tem muito interesse no Vasta Gama, muito incentivado pelo pai dele, o senhor José Lamáquia. Óbvio que há questões a serem tratadas, como o espólio, que o Vasco hoje administra judicialmente de 39% da SAF, porque como é que é a composição hoje? 30% Vasco, 31% 777, sob o comando, sob a tutela da ACAP, e 39% no espólio, porque o Vasco está administrando, já que esse valor não foi integralizado. Há 2 negociações em andamento, Vasco e a ACAP, e depois o acordo judicial para homologar, para que a justiça entenda e dê direito e dê ganho de causa ao Vasco sobre esses 39%. Por isso que eu digo, é uma negociação que ainda demanda um certo tempo. Porém, avançou muito nesse ano de 2026, caminha para o desfecho com 2 bilhões de reais à venda, incluindo pagamento da RJ, dívidas tributárias, dívidas com o governo, que ainda estão sendo finalizadas, né, o cálculo, que vai gerar em torno de RJ mais governo de 1 bilhão. Então o investidor vai ficar com 1 bilhão em dívidas para pagar, escalonadas, e o Vasta Gama com 1 bilhão para investir ao longo de 5 anos.
Fábio, mas como é que vai ser feito esse investimento? Um ataque forte na próxima janela, é o que se prevê, é o que se conversa. Em diversas rodadas de negociação, das quais inclusive o Lamacchia participou em algumas, ele perguntou sobre como acelerar para chegar a uma Libertadores e ganhar, porque ele sabe do exemplo que tem bem próximo, a madrasta dele é a Leila Pereira, então ele conhece bem o trabalho feito, desenvolvido no Palmeiras, o valor investido no CT do Palmeiras. Quanto custa ter um CT de altíssimo nível? Entre 90 e 100 milhões de reais. O Vasco vai continuar no terreno? Há uma possibilidade. Pode partir para a compra de um terreno? É uma decisão do investidor. Sendo que, se isso acontecer, não tira do valor de investimento para botar no valor do terreno. Porque o Vasco da Gama já tem um terreno cedido pela prefeitura, com alguns senões, né, para ampliação. A obra pode começar, mas vai passar ainda uma questão de estrutura de um futuro condomínio na região. Então não faz muito sentido você levantar uma obra e depois ter que quebrar o teu solo para passar a tubulação. Mas o Vasco da Gama trabalha para ampliação do CT, que ocupa apenas 1/3 do terreno. Mas hoje o CT já tem uma estrutura muito melhor. Óbvio que com investimento esse trabalho será acelerado. Torcedor, o que eu posso trazer para você do que eu sei, com quem eu já conversei e venho observando muito do mercado, é que a negociação está em estágio muito avançado. Ela pode ser sacramentada nas próximas semanas, passando por todos os ritos de AGE, de Assembleia dos Conselheiros, né, reuniões dos conselheiros, para que no segundo semestre o Vasco tenha condições de investir forte, sim, na próxima janela, tenha valores altos para poder fazer, sendo que ele deve vender o Andrés Gomes na próxima janela, principalmente se for convocado para a Copa do Mundo, para a seleção colombiana, é um jogador de muito mercado. E óbvio que o Vasco, através do Admar Lopes, está observando o mercado. Para fechar, uma informação que eu tenho já há algum tempo, já falei aqui, mas irei ratificar. O desejo do Rodrigo Caetano de um dia voltar ao Vasco da Gama vai ser depois da Copa do Mundo? Ancelotti fica até 2030. Rodrigo Caetano é um homem de confiança da seleção brasileira. Lamacchia gosta do nome do Rodrigo Caetano. Pedrinho gosta do nome do Rodrigo Caetano. Eu digo sim para todas as perguntas que eu fiz agora. Vai acontecer depois da Copa do Mundo? A ver. Como encaixar Admar Lopes e Rodrigo Caetano? Dois profissionais de excelência que o Vasco teria à sua disposição. Tenho certeza que dentro e fora de campo, com essa venda, por tudo que já conversei e com quem conversei, entendo que o Vasco dará um passo gigante dentro da sua história. E com erros mínimos dentre os que já foram cometidos com a 777. Ou seja, haverá uma distância abissal de uma negociação para outra. E que o Vasco possa voltar aos seus tempos de glória. Essa foto aqui, ela tem que se repetir ano após ano. O Vasco precisa e tem que disputar os títulos do seu tamanho. Que possamos começar nessa temporada. Restam ainda 3 competições. Copa do Brasil, Brasileiro, que é muito mais difícil, e a Sul-Americana. Quem sabe? O investidor já não chega no meio da temporada, amplia o investimento, traz 2, 3 jogadores de altíssimo nível e o Vasco bata campeão ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, das duas, e vá para a Libertadores. Que possamos voltar aos nossos tempos de glória com a nossa camisa, que é pesadíssima. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje não tem excepcionalmente o nosso programa na conta KTO, que volta na próxima sexta-feira. Fique com Deus, uma excelente quarta-feira e mais tarde tem vídeo. Prometo que no vídeo mais tarde, falei que seria ontem, ficou para hoje,
vou falar sobre Newton Santos, a nova casa do Vasco, na hora que São Januário fechar. Explico tudo isso e muito mais depois no próximo vídeo. Grande abraço e até mais tarde.